Boa noite a todos, a paz de Cristo, amada Igreja do Senhor. Me encontro aqui diante da Palavra de Deus com o propósito de levar até você e a todos uma mensagem do Evangelho extraída da Palavra de Deus. E estou já com o coração agradecido por esse momento, por esse privilégio que Deus assim nos concede, não somente a mim, mas a todos. E eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la para que juntos possamos compartilhar uma leitura textual, pelo qual nos servirá de base para aquilo que nós vamos discorrer dentro desse texto. Fica aí a minha oração e eu gostaria de dizer a você, se você tem em sua casa a sua Bíblia, queira assim nos acompanhar nesta leitura, eu sempre digo que é aconselhável para que você possa também aprender com Deus, com a sua palavra, com o Senhor Jesus, para que você possa também tirar suas dúvidas, as suas conclusões e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da sua palavra. Eu gostaria de ler no livro de Jonas, que se encontra no Antigo Testamento, capítulo 1, que fala sobre a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E diz assim a palavra de Deus no capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor, quer dizer, fugindo do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as suas fazendas que estavam no navio, quer dizer, tudo aquilo, toda a carga estava sobre esse navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Deus aplica a sua palavra lida aos nossos corações. Eu creio que Deus tem para a sua vida, para a minha vida e para todos nós uma palavra, uma mensagem. E eu creio que se você tiver um coração aberto para o Senhor nesse momento, você pode, nesse momento, ter um encontro maravilhoso com Ele, ou aceitando o Senhor Jesus como o único e eterno Salvador de sua vida. Pois bem, eu tive alguns anos a oportunidade de ter um livro que era um estudo a respeito do livro do profeta Jonas. E eu tive a oportunidade de aprender e tirar lições, grandes lições para a minha vida. E eu gostaria, nesse momento, de compartilhar aquilo que Deus já colocou em meu coração, nesse momento, nesta noite. Não sei que hora você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Fica aí desde já a minha oração para que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo possa nos orientar e que tudo que nós venhamos falar nesse momento seja para a honra e glória do nosso Deus. Aqui nesse capítulo 1 fala sobre a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor, a palavra veio de Deus, a Jonas, que era um profeta, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade chegou até o trono de Deus. Diz a palavra de Deus no versículo 3 que Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pois pagou a sua passagem e desceu para dentro daquele navio, para ir com eles para Tarsis,
diante da face do Senhor. Jonas foge desta grande missão, desta grande responsabilidade, ele como profeta, fugindo da face do Senhor, diante do Senhor, para não ir a esta grande cidade, a cidade de Nínive, que era uma cidade famosa, e a palavra de Deus nos diz que Jonas era filho de Amitai, que era natural de Gat-Hefer, e ele viveu na Galileia no século XVIII a.C. E Jonas, sendo filho de um profeta, que você pode confirmar isso aí em 2 Reis, capítulo 14, 25, segundo os estudiosos judeus, apontam que Amitai, que era pai de Jonas, também atuava como profeta no reinado de Jeroboão II. E Jonas tinha algumas razões para que ele não fosse até a cidade, esta grande cidade, famosa cidade, para pregar, para clamar por aquela cidade, por aquele rei, por aquele povo, porque aquele povo daquela cidade, eles ameaçavam Israel, era inimigo de Israel, e por várias tentativas, segundo alguns estudiosos, 14 tentativas de invasão, eles tentaram sobre Israel. E Jonas cresceu ali ouvindo essas ameaças contra os profetas de Deus, contra aquela cidade de Jerusalém. Por isso ele tinha a sua razão para que ele não fosse ali naquela cidade e clamasse por aquele rei, por aquele povo daquela cidade, porque eles ameaçavam a nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. Interessante é saber também, nesse momento, nesta noite, que embora Jonas tivesse as suas razões, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é misericordioso em perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar desde que haja arrependimento. Deus muda os seus planos quando há arrependimento. E Deus queria que Jonas fosse ali e pregasse para aquele povo, para que ele se arrependesse dos seus pecados, daquilo que eles cometiam. E eu estava lendo a respeito dessa cidade de Nínive. Segundo, era uma cidade violenta, onde operava muita violência, operava ali naquela cidade muita crueldade, muita idolatria, muita corrupção. Era uma cidade famosa pelo tratamento brutal a prisioneiros de guerra e por saquear nações vizinhas, o que fez que sua maldade subisse até a presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, nesse momento, que Deus está com seus olhos fitos em tudo que acontece nesse mundo. Talvez para muitos acham que Deus perdeu o controle da história deste mundo, mas Deus está caminhando a história para o fim, para aquele grande dia, quando a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor naquele grande dia. E é por isso que nós estamos aqui, neste momento, para falar deste amor de Deus, deste evangelho que é o poder de Deus na vida dos que creem. E a palavra de Deus diz que o profeta Naum, ele profetizou a respeito da destruição. Isso aconteceu em 612, quando, antes de Cristo, pelos medos, que destruíram a cidade de Nínive. Mas a palavra de Deus diz que Deus, quando Jonas se prontifica a fugir da presença de Deus, diz a palavra de Deus, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ao ponto de os marinheiros ali naquele navio, então, temerem os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançaram no mar as suas fazendas, toda a carga que estava naquele navio,
para os aliviar do seu peso, porém Jonas desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento foi proveniente porque Jonas não se prontificou como profeta, porque nós sabemos que todos os profetas eles faziam um juramento diante de Deus, e ele quebrou esse juramento por não cumprir a ordem do Senhor nosso Deus. Deus mandou ele para o norte, ele foi para o sul, ou vice-versa. Como ele tivesse mandado ele para o sul, ele foi para o norte. E Deus manda uma tempestade. E agora os marinheiros, para aliviar o peso do navio, para não ir a pique, ele lança toda aquela mercadoria que estava naquele navio. E agora Jonas desce ao porão e se deitou e dormia num profundo sono. Eu gostaria de abrir um parêntese nesse momento e dizer para você que quantas pessoas no mundo estão num profundo sono espiritual. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, tudo passa. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E há muitas pessoas que não estão preocupadas com a sua vida espiritual diante de Deus. Estão num profundo sono, enquanto que o evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido anunciada. E muitos estão se distanciando desse Deus, da sua palavra. Muitos estão até mesmo duvidando desta palavra, da mensagem do Senhor Jesus, da palavra de Deus. E diz a Bíblia que Jonas ali estava nesse profundo sono. Então, diz o texto no versículo 6, que o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, para que não morramos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas, ele era o causador de tudo aquilo que estava acontecendo, por não querer obedecer a esse Deus que criou os céus, criou a terra e criou todas as coisas. Então lhe disseram: declara-nos agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povos és tu? Os marinheiros começaram a fazer várias interrogações a Jonas. E Jonas disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque lhe tinha declarado. Jonas pregou para aqueles marinheiros, porque Jonas conhecia a teologia de Deus. Ele sabia que Deus era longânimo, que Deus era misericordioso, que Deus está sempre pronto a perdoar, ele muda os seus planos. Mas ele não queria ir na cidade de Nínive, porque ela ameaçava o povo de Israel. E ele prega para esses marinheiros a respeito desse Deus, mas não queria ir na grande cidade. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Diz a palavra de Deus no versículo 13: entretanto os homens remaram, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas,
e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, daquele grande peixe. Interessante que a palavra de Deus diz que o livro de Jonas ele tem 1, 2, 3, 4 capítulos somente. É um livro pequeno, mas não no conteúdo da sua mensagem, na veracidade dessa palavra. E no capítulo 2 você pode ver aí que Jonas se encontrava agora dentro desse grande peixe. E ele começa a orar ao Senhor, ele começa a clamar ao Senhor. E quando eu estava lendo essa passagem bíblica, você pode ver aí, no Salmo 139, que fala sobre a onipresença, a onisciência de Deus. Salmo de Davi para o cantor-mor, que diz assim, Salmo 139, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. E o versículo 7 que me chama a atenção diz, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no Seol a minha cama, eis que tu está ali também, que é o abismo ou lugar dos mortos. Jonas se encontrava nessa situação, e ele começou a orar ao Senhor, começou a clamar ao Senhor, e diz a palavra de Deus que Jonas, segundo ele orou 3 vezes, ele orou a primeira vez, Deus ouviu, orou a segunda vez, Deus ouviu, mas não atendeu. Mas na terceira vez ele clamou ao Senhor e Deus ordenou que aquele grande peixe vomitasse Jonas na beira da praia. Diz a palavra de Deus que Jonas, na sua oração, ele diz assim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade de Jonas na sua oração, vãs deixa a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei pagarei do Senhor. Vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Isso está registrado no capítulo 2. E no capítulo 3 fala que Jonas prega em Nínive, ele, pela segunda vez. Deus manda ele vai e prega a grande cidade de Nínive. E diz a palavra de Deus que o povo daquela cidade, eles creram em Deus, mas não creram na mensagem do profeta, porque o profeta diz a mensagem que Jonas pregou, ele não pregou sobre Deus, Jonas não pregou sobre o quebrantamento que eles tinham que fazer, Jonas não pregou conversão, Jonas não pregou uma mensagem de amor, mas ele pregou uma mensagem de destruição, dizendo constantemente numa mensagem pequena, Deus destruirá esta cidade se vocês não se arrependerem. E diz a Bíblia que o povo acreditou em Deus e não em Jonas, porque Jonas só pregou destruições. Mas diz a palavra de Deus, ele pregava a destruição daquela cidade, mas não falou sobre Deus, sobre quebrantamento, sobre conversão. E diz, segundo alguns estudiosos, que Jonas pregou em aramaico, para que eles não compreendessem, não entendessem a mensagem, porque Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Mas a palavra de Deus diz no profeta Isaías, quando ele diz que os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não é os nossos caminhos. Deus, ele estende a sua misericórdia de geração em geração. E Deus estava ordenando que ele fosse e pregasse para que aquele povo se arrependesse. Mas Jonas desobedeceu ao Senhor e tentou fugir da presença de Deus. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Por isso que nós, quando estava lendo o Salmo 139, para onde fugirei? Para onde eu fugirei? Do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente.
E diz a palavra de Deus no versículo 4, no capítulo 4, perdão, você pode ver na sua Bíblia, que fala sobre o descontentamento de Jonas, porque o rei daquela cidade se arrependeu. Eles fizeram um jejum, toda a cidade, todo aquele povo, para que Deus não destruísse aquela cidade. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Jonas teve um descontentamento, porque aquele povo se arrependeu. Mais interessante ainda, você pode ler na palavra de Deus que Jonas deitou em determinado lugar e Deus fez crescer uma boboeira. E ele ficou ali e pediu a morte. Ele pediu a sua própria morte. E Deus feriu aquela boboeira. E ele teve pena daquela boboeira. Mas no versículo 10, encerrando, diz assim: disse o Senhor: tivestes compaixão da boboeira na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Também muitos animais. O grande amor de Deus, dando oportunidade a esta cidade famosa, a este povo, como diz aqui, que era um povo violento, que era um povo cruel, que era um povo idólatra, e uma cidade onde havia muita corrupção, uma cidade famosa pelo tratamento brutal a prisioneiros de guerra e por saquear nações vizinhas, e que fez que a sua maldade subisse até a presença de Deus. Que lição nós podemos tirar para nossas vidas, para cada município, para cada estado, para a nossa nação, nosso país, nosso Brasil? Quantas lições nós podemos tirar para o mundo que nós estamos vivendo? Para todas as cidades do mundo, para todas as nações. Que o grande amor de Deus, ele continua sendo estendido a todas as nações, a todos os povos. Por isso que Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste momento, para falar deste grande amor de Deus, desta grande misericórdia de Deus para com a humanidade. Foi por isso que a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, deixou a sua glória e veio aqui na terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus veio reconciliar este homem, esta mulher, este município, esse estado, esta nação e todas as nações, e colocar em perfeito juízo diante de Deus, através da pregação do Evangelho. Eu quero dizer para você nesta noite, nesse momento, que o Evangelho é convite. O Evangelho não é intimação. Por isso que a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. A sua alma precisa de descanso, a nossa alma precisa de descanso espiritual. E Deus, nesta noite, nesse momento, está vocacionando você. Deus continua chamando, como ele chamou o profeta Jonas, para que ele fosse cumprir essa missão. E ele fugiu da presença de Deus. E ele recebeu o castigo por não querer fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. E o que é que Deus quer que você faça? Que você creia na sua palavra, que você creia na mensagem do Senhor Jesus. Que você creia neste evangelho, independente do que você tem ouvido. Saiba que este livro, que esta palavra, ela narra a história da humanidade de início ao fim, e que é na palavra de Deus, no Senhor Jesus, que está o grande plano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo,
para que todos venham conhecer o Senhor Jesus como o único e eterno Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, e que fora do Senhor Jesus não há salvação. Se você está em outros caminhos, saiba disso, que você precisa caminhar com o Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus, acreditando na sua palavra, nas suas promessas, na sua mensagem, porque não existe outra mensagem pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu na cruz, foi ele que derramou o seu sangue, foi ele que foi humilhado, foi ele que foi escarnecido, cuspiram em seu rosto, colocaram uma pesada cruz sobre seus ombros, chicotearam o Senhor Jesus, deram vinagre para ele tomar, foi crucificado, carregou uma pesada cruz, foi pregado com 2 ladrões na cruz, sofreu toda sorte de humilhação, toda humilhação, e foi do agrado de Deus, para que hoje eu e você pudesse tomar conhecimento desta verdade. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira e que precisamos ter um preparo para entrar neste lugar, nesta grande cidade, nesta santa cidade que está lá registrada em Apocalipse, que João viu e ouviu. E a porta de entrada para esta cidade é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui para dizer para você que Jesus sofreu toda essa humilhação, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Diz a palavra de Deus que Jesus está vivo à destra de Deus e ele intercede por nós. E diz a Bíblia que ele voltará com poder e grande glória, e todo olho verá, até mesmo que transpassaram o verão. E Jesus vai voltar, e a volta do Senhor Jesus é uma volta triunfal. E é por isso que este imperativo, esta mensagem, ela está diante da igreja, do povo de Deus, daqueles que tiveram uma experiência com Jesus, para falar deste grande amor, desta grande misericórdia de Deus. Jonas conhecia a teologia de Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que Deus era longânimo. Jonas sabia que Deus mudaria os seus planos, porque ele conhecia a teologia de Deus. Mas ele passou tudo isso porque não quis obedecer à voz de Deus. A mensagem do Evangelho tem sido pregada. Quantas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir esse Evangelho? Quantas pessoas estão no nosso Brasil, nessa cidade, uma cidade que é considerada cidade maravilhosa por muitos. Mas quando a gente vê a violência, a crueldade, a maldade, quantas mortes prematuras, quantas coisas têm acontecido, quanta corrupção, e Deus chama ao arrependimento. Arrependimento foi que João Batista pregou, foi o que os profetas pregaram, João Batista, o Senhor Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregaram arrependimento, Paulo pregou arrependimento, e nós estamos aqui nesta hora, neste momento, para falar da necessidade, da urgência de se arrepender-se diante desse Deus, diante da sua palavra. Não importa o que você tem ouvido e visto, porque nós sabemos que há muitos que estão aí anunciando o evangelho, não o verdadeiro evangelho, enquanto as almas estão se perdendo, as pessoas estão se gladiando, estão aí duvidando da palavra de Deus, colocando em muitos corações e muitas mentes, muitas filosofias vãs e intermináveis, que têm produzido contendas no meio do povo de Deus, que têm trazido divisões e não salvação de almas. Você precisa ter um discernimento claro de qual é a mensagem verdadeira quando você examina a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, errais por não conhecerdes as Escrituras. Se você está sendo enganado, é porque você não tem procurado na palavra de Deus o discernimento claro. E por isso você é enganado, você é enganado. Mas nós estamos aqui para falar do verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus transformador na vida dos que creem. Se você crê nessa mensagem, se você crê no Senhor Jesus, se você crê nas suas promessas,
você pode ter certeza que você não vai ser decepcionado o dia que você sair desta vida. Fica aí a minha oração, que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo, convencê-la da necessidade urgentemente de você aceitar o Senhor Jesus, de fazer a sua decisão, porque os dias estão se aproximando. As profecias estão aí se cumprindo. Existem profecias que se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. Está chegando aí, nós estamos vendo aí o tempo da apostasia. Quantas pessoas estão agora duvidando da palavra de Deus? Pessoas até que já leram a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus e que hoje estão duvidando da palavra de Deus. E a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E a Bíblia diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Você quer aprender? Aprende com Deus, com a sua palavra e com o Senhor Jesus. Para de ouvir essas abobrinhas que as pessoas andam falando no teu ouvido. É o que Deus falou em meu coração, porque Deus, ele é misericordioso. Enquanto que Jonas queria a destruição daquela grande cidade, Deus queria salvar aquele rei, aquele povo daquela cidade. Mesmo sendo uma cidade violenta, mesmo sendo uma cidade cruel, mesmo sendo uma cidade idólatra, mesmo sendo uma cidade, um povo corrupto, Deus queria salvar e houve arrependimento. Porque Jonas pregou não a mensagem que Deus queria que ele pregasse, mas ele pregou a própria mensagem dele. Mas mesmo assim, Deus agiu e houve arrependimento. E eles fizeram votos, jejuaram para que Deus não destruísse a vida deles. E Deus está dando uma oportunidade a você nesta noite, nesse momento. A nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil e todas as nações. Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus possa completar na sua vida aquilo que eu não consegui passar para você. E que Deus nos abençoe. Abençoe todo o seu povo, a sua igreja. Amém.